Daí, meus amigos do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um episódio desse programa que há tanto tempo a gente está batendo um papo, batendo um lero com vocês. Mais de 100 programas. Se liga que hoje um tema muito legal para a gente falar, um tema que muda a história da humanidade. Vamos falar de igualdade. Fique com a gente. Fala, galera, tudo bem com vocês aí? Firme, forte, confiante aí que quem governa o mundo é Deus e a gente pode, então, portanto, estar tranquilo que tudo que acontece na Terra tem um propósito superior? Beleza. Baseado nessa confiança em Deus, a gente sabe que um dos lemas da Revolução Francesa era a igualdade, né? Junto com a fraternidade, e ela trazia consigo, né, um conceito, um lema que Allan Kardec, inclusive, vai tratar nas suas obras lá, sobretudo na Revista Espírita. Para nós entendermos esses lemas da Revolução Francesa, eles remontam a uma questão histórica. Nós tínhamos uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Onde as pessoas eram classificadas devido ao seu possível sangue nobre. Então, nós tínhamos lá, né, a nobreza, o clero e os plebeus, as pessoas que estavam lá no meio comum. E isso, naturalmente, gerava assimetrias muito grandes no campo dos tratamentos. As pessoas eram tratadas de maneira diferente conforme o estamento a que pertenciam. Sobretudo até a questão hierárquica, que estavam sujeitas, fosse um duque, um conde, um barão e etc. E um desses temas muito importantes é a questão da igualdade, que está presente lá no Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai perguntar para os espíritos superiores se todos os homens são iguais perante Deus. Lá na pergunta 803, 403, perdão. E a resposta dos benfeitores é que sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. E é aquela ideia, né, de que o sol brilha para todos. Aí, a diversidade de aptidões que nós temos vai ser abordada aqui como temática importante, que as diferenças são as experiências que cada um acabou desenvolvendo ao longo da sua evolução, mas que somos todos solidários uns com os outros. E uma pergunta importante: a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Não. A resposta é não. É obra do homem, não de Deus. E aí eles perguntam se essa desigualdade desaparecerá algum dia. E aí a resposta é muito legal, né? Dá uma esperança que sim, só as leis de Deus são eternas. Então, portanto, não é de origem divina qualquer ato de egoísmo, qualquer atitude que gere um embaraço, né, para aqueles que estão vivendo sobre a Terra, dependendo de nós, com certeza, fazer a nossa parte para mitigar as desigualdades sociais que a gente está vinculado, ou que a gente tem na nossa comunidade, por exemplo. Por isso que casa espírita tem que ter trabalho assistencial, tem que ter trabalho de suporte a todas as pessoas que estão em situação de necessidade, seja ela material, seja ela, por exemplo, moral, afetiva, né? Que é o caso, por exemplo, quando o Espiritismo nos explica quando alguém parte, a gente consegue dar um suporte, não só a nós mesmos, mas também a nossas famílias, as pessoas que nos procuram, mostrando que todo espírito é imortal, que nós não estamos separados para sempre, mas sim estamos indo para outro plano. E uma pergunta interessante que Allan Kardec faz: se a desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros. Aí eles vão responder que sim e não, né? Porque também tem as pessoas que são astutas, que podem ganhar vantagens imediatas nessa encarnação, mas que a gente que sabe que a lei de causa e efeito vai cobrar centavo por centavo, como prometeu Jesus nesse sentido. Então, se nós temos várias propostas de tentar, né, diminuir as desigualdades, a mais importante é aquela que consiga atender às necessidades básicas do indivíduo, como a gente vai ver lá em nosso lar. Não falta o mínimo necessário, ou seja, o alimento e o local para repouso. Mas, por exemplo, para eles poderem ir a um concerto de música lá, eles têm que ter bônus hora, têm que trabalhar. Né? Então, o trabalho faz parte de um processo importante no desenvolvimento do ser humano, e sem ele a gente não consegue evoluir. Então, se nós somos iguais, é uma questão de raiz, de origem. Sim, nós somos iguais, somos todos feitos por Deus, simples e ignorantes, como
a gente acaba entendendo isso, mas temos idades espirituais diferentes, aptidões desenvolvidas ao longo da nossa jornada evolutiva também diferente, mas isso não significa que nós vamos ser iguais na ponta, nesse presente momento. Eu gosto de dizer que nós somos equivalentes, que todos nós somos equivalentes. Estamos situados em situações, estamos situados, né, de forma a contribuir onde nós fomos encarregados, plantados, né, pela providência divina para que a humanidade possa mudar a partir das nossas próprias experiências e contribuir de alguma maneira. E para a gente poder compreender esses aspectos centrais que Kardec vai abordar, inclusive da própria Revolução, porque a Revolução ela tinha um princípio, então, de acabar com as sociedades estamentais, a fim de produzir um ser humano igual, que fosse considerado inocente, que não tivesse, né, o absolutismo, já que o direito das pessoas, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela tem essa proposta de trazer a igualdade. Claro que todo o movimento humano tem suas falhas, seus erros, seus excessos, e a Revolução Francesa é cheia de excessos, materialismo, que depois percebe-se que não é bem assim você tirar a fé das pessoas, né? Ela é muito importante para as pessoas terem uma reflexão sobre seus próprios atos e também a liberdade, né? Não adianta nada você ter fraternidade, você ter igualdade se você não tem liberdade. A liberdade é muito importante para que a gente possa se desenvolver e desenvolver e fazer o próprio progresso acontecer, né? Tem um livro chamado Trilha de Luz de Emmanuel, ditado da Chico Xavier, que ele vai falar que a igualdade, sem dúvida, é a realidade nas raízes da existência. Todos os seres possuem direitos idênticos de acesso à elevação, sob qualquer prisma, entretanto. Ele vai dizer que a gente tem que considerar que esses deveres graduam vantagens, ou seja, à medida que eu vou cumprindo com meus deveres, eu vou conseguindo fazer com que eu ganhe certas vantagens. E isso é direito de todos. Todo mundo que trabalhar no bem, cumprir seus deveres para com Deus, sobretudo, que está dentro de nós, né? Pelas verdades universais do amor, da fraternidade, da caridade, a gente vai conseguir ter, portanto, mais vantagens. Maior poder de intercessão por nós e por aqueles que a gente gosta. Agora, ele vai dizer também que no caminho da evolução, né, qualquer teoria igualitária absoluta é invariável, ele vai dizer que invariavelmente é uma utopia. Que nenhum sistema político vai poder se materializar impondo uma igualdade absoluta. E por que ele vai dizer isso? Porque ele vai dizer que a experiência e o esforço pessoal são as duas alavancas da diferenciação a cuja influência decisiva não conseguiremos fugir. Ou seja, a diligência, o cuidado, o emprego do nosso tempo, no nosso desenvolvimento, no estudo, né, vai fazer com que as comunidades se tornem mais evoluídas ou menos. Assim, não é possível impor uma igualdade absoluta sem que isso seja um contrassenso à evolução individual de cada um. Nós somos seres iguais, vivendo experiências diferentes. O que não justifica, evidentemente, o egoísmo, o que não justifica o desperdício, né, que muitas vezes nós vemos, e o que o próprio Evangelho nos convida a mitigar. As pessoas, às vezes, com muitas condições, acabam desperdiçando aquilo que poderia servir a outras. Então, a gente sempre tem que observar se a gente não pode colaborar com quem está em sofrimento daquilo que nos sobra. E muitas vezes até a gente pode fazer um pequeno sacrifício para atender as necessidades daqueles que estão em situação de sofrimento, porque a riqueza, gente, ela é de Deus. Quem está na Terra na condição de riqueza está aqui para fazer um uso provisório desses bens e depois volta para o túmulo sem nada e vai chegar lá e ter que prestar contas do que fez com os recursos que tinha à sua disposição. Então, cabe a nós aqui a responsabilidade de compreender essa verdade e também, quando nós não tivermos os recursos, saber que nós estamos aqui em condição de igualdade com os que têm. A questão é que nós temos que ser diligentes com pouco. Quem é fiel com pouco também vai ser fiel com muito. E a gente sabe que espíritos que se deram muito bem tendo grandes riquezas em suas mãos, muitas vezes tiveram várias e várias encarnações na miséria, e uma delas, famosa, né, Isabel, a Rainha Santa de Portugal, Isabel de Aragão, é um exemplo que também foi Isabel de Hungria,
E ela conta que para poder encarar essa encarnação como rainha, ela teve várias encarnações na miséria para poder dar valor às pequenas coisas, e ela tinha esse trabalho tão bonito de distribuir pães aos mais necessitados. E só aí já tem um trabalho para qualquer um de nós fazer. Qualquer um de nós pode passar numa padaria e distribuir pão, por exemplo, que é um alimento importante, né, para muitas pessoas que não têm nada. E aí é importante perceber, Emmanuel salienta isso, que a gente não deve se esquecer das oportunidades que a Divina Providência nos oferecem todos os dias em favor do nosso crescimento. E aí que cada aflição, que cada problema, né, tem uma razão de ser em função do nosso próprio aprimoramento. E por mais rude, por mais difícil, mais árduo que seja essa tarefa, nós são alavancas para a nossa ascensão. E aí, naturalmente, a gente vai ter que respeitar o próximo, porque daí a gente vai ter que fomentar essa igualdade, né? Esse respeito mútuo que a gente deve desenvolver. E dessa forma a gente vai estar auxiliando a nós mesmos. E aí o Emmanuel tem umas frases aqui que são legais, que ele vai dizer o seguinte: cada fonte vive em seu nível. Cada projeção de luz caracteriza-se por determinado potencial de radiação. Cada flor guarda o perfume que lhe é próprio. Cada árvore produz segundo a espécie a que se subordina. Não adianta plantar tomate, não vai nascer pêssego, né, gente? Cada espírito respira na esfera que elege para clima ideal da própria existência. Então, ou seja, nós estamos dentro de um circuito que ali tem o necessário para a nossa evolução. Não significa que a gente não pode estudar, se aprimorar, se tornar melhor, ser a nossa melhor versão. Ok, tudo certo, né, gente? Mas tá tudo combinado para a gente crescer bastante. É só a gente aproveitar as oportunidades que a gente está enfrentando. E aí, para concluir, Emmanuel vai dizer que a gente tem que buscar a posição de Jesus, que Jesus nos oferece, aceitando o sacrifício pelo bem, que muitas vezes a vida acaba nos impondo, a fim para compreender, né, que se hoje a gente está desiguais do ponto de vista da personalidade que a gente tinha em outras vidas, que muitas vezes a gente não consegue compreender que a gente perdeu os envoltórios pesados, né? Ainda não perdeu os envoltórios pesados que nos imantavam zonas escuras da Terra, palavras dele. E aí nós temos que tentar sintonia com os benfeitores que nos esperam na glória espiritual. Ou seja, gente, tem um monte de coisa bacana para a gente poder fazer. Então a gente tem que desmontar o nosso ego, desmontar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para não se achar mais que os outros, para que a gente possa doar essa fraternidade, que vai fazer com que a gente também seja tratado com mais respeito, sem nenhum tipo de vínculo com a nossa posição social. E é muito melhor, né, a gente ser respeitado porque a gente é uma pessoa que as pessoas gostam do que pela nossa posição social, não é verdade? Até não é constrangedor, eventualmente, quando a gente encara uma situação que a pessoa está nos respeitando por um cargo, por um título, por uma condição financeira, não é meio chato? É muito melhor quando as pessoas gostam da nossa companhia, da nossa presença, e assim a gente pode estabelecer uma ponte afetiva e não de interesse. Então, assim, gente, essa foi a dica de hoje, rapidinho, para a gente pensar em como a gente pode fazer as pessoas se sentirem mais confortáveis conosco, também trazendo a ideia de que somos todos iguais. E todos iguais é muito legal, gente, porque assim, o pior bandido da Terra é igual a nós, foi criado igual a nós, e ele vai chegar lá no final da ponta e também um espírito puro, porque não tem ninguém que vai se perder, né? Deus é um Pai de amor que vai fazer com que todos nós estejamos juntos e irmanados num estado de plena felicidade. Essa é a destinação de qualquer ser humano na Terra, dado que nós somos filhos de Deus. Estamos destinados a isso. Então, somos iguais, somos equivalentes, e mesmo que estejamos em situações diferentes, momentâneas, isso não significa que a gente tenha o direito de espizinhar ninguém, e isso não significa que a gente tenha o direito de se achar mais que os outros. Humildade sempre. Fica com Deus. Até a próxima, pessoal.